Olá pessoal, vamos dar continuidade agora a- ao nosso curso. Vamos falar de tratamento de eventos em Java, certo? A ideia aqui é a gente continuar o exemplo que a gente já viu na parte de interface gráfica, certo? Relembrando, na parte de interface gráfica, nós estendemos a classe JFrame, adicionando um título, colocando um título, setando o tamanho, adicionando um label, um text area e um button. Depois a gente adicionou um menu naquele JFrame que a gente acabou de criar, certo? Por fim, a gente não está instanciando ele, não está inicializando o programa dentro da classe de meu JFrame. Mas criamos uma classe, eu não tenho um main, e esta classe sim chama meu JFrame. Se eu botar para executar aqui, se eu botar para executar, a gente vê que a classe realmente aparece uma interface gráfica, onde tem um label gráfico, tem um text area que eu posso escrever e tem um botão, certo? Bom, essa interface gráfica ela não responde a nenhum comando do usuário, certo? Eu estou apertando no botão My Button e não faz nada. A semana 6 fala justamente disso. Como eu adicionar ações ao meu pressionamento, ou seja, o usuário gera um input, gera uma entrada de informação através do pressionamento, por exemplo, e eu respondo, certo? Bom, você já deve ter lido o capítulo 3 do módulo 2 do livro 2, né? Que fala justamente da ideia da gente ter o padrão observa implementado, né? O padrão observa é o seguinte, ele é bem simples. Imagina que eu tenho aqui é, um, uma enfermeira, certo? E um paciente, né? A enfermeira diz para o paciente: quando você precisar, você me chame. Para isso, você vai e toca um sino, certo? Ou seja, o paciente ele está naquele momento fazendo alguma coisa. Quando ele precisar da enfermeira, ele vai avisar a enfermeira tocando o sino, certo? A gente aqui vai ter duas classes, né? A classe que corresponde à interface gráfica, que seria uma analogia ao paciente, certo? Ele fica aqui mostrando a interface gráfica quando o usuário pressiona o botão, quando o usuário pressiona o botão na interface gráfica, ele vai e toca o sino, gera uma chamada para alguém que está esperando algum comando e toma uma ação. Seria o padrão observa o listener, certo? Bom, inicialmente, a gente para essa parte de eventos associados a botões, de maneira geral, a gente sempre usa o evento listener, o action event, ou então o action listener. Por exemplo, eu vou adicionar um, um observador aqui ao meu objeto botão, certo? E como é que eu adiciono? Eu adiciono um action listener através do método addActionListener, certo? Esse cara ele recebe aqui uma classe que implementa essa interface. Bom, não existe. Vamos aqui criar uma classe ActionListener implementação. Ela vai, ela vai justamente implementar a interface ActionListener do AWT. Bom, aqui está a minha classe, certo? Eu vou botar um system.out. Veja como são poucas linhas de código para eu poder implementar uma interface, certo? Interface está recebendo o evento, o aviso. Bom, eu tenho aqui uma classe que eu preciso adicionar o meu botão para quando o botão ser disparado, o botão notificar a minha classe, ou seja, chamar o meu método. Eu venho aqui e digo, eu vou adicionar um observador ao botão. Esse observador, ele vai disparar eventos e vai avisar o listener que eu adicionar. Quem é o listener que eu adicionei? É justamente o Action Listener implementação que eu acabei de criar, certo? Bom, com isso eu estou adicionando um observador ao meu botão.
quando o botão internamente ele já tem um código para avisar todo mundo que é adicionado, certo? Então, pela lógica, avisar todo mundo que todos os observadores é pegar o cara que adicionou e chamar o método action performance dele, ok? Bom, com isso, quando eu rodo aqui a minha interface gráfica, eu vou pressionar o botão, ele deve chamar todo mundo, ele nesse momento ele já foi adicionado, um observer, por quê? Porque essa classe daqui, essa linha foi executada no momento da inicialização do JFrame, certo? Bom, quando eu pressionar, todo mundo que foi adicionado tem o seu método ActionPerformance chamado. Isso aqui é a assinatura da interface, certo? Eu implemento esse método para que internamente ele seja chamado pelo Java, pelo button, e, e eu fique sabendo do posicionamento do usuário. Então, eu vou pressionar, fui avisado aqui, ou seja, no momento que eu pressiono, essa classe está sendo chamada, por quê? Porque ela foi adicionada e a minha mensagem está sendo impressa, certo? Isso é bem simples de fazer um action list, né? Ou seja, na minha interface gráfica só uma linha foi adicionada e eu implementei uma interface que faz isso para mim. Bom, se eu quisesse colocar um pouco mais de inteligência, quiser que ao pressionar o text area, o campo de texto seja preenchido com alguma coisa, é simples também, certo? Eu vou passar esse JText area para a minha implementação. Pronto, certo? Aqui eu crio um atributo, certo? Vamos importar. Qual é o erro aqui que está dando? Import text area. Importou. Crio um construtor que recebe justamente um JText area. Atribuo o text area que eu recebo no construtor ao meu atributo, certo? E além da impressão que dá de imprimir na saída padrão a mensagem, eu vou fazer this.textArea setar o texto que eu quiser. Botão pressionado, certo? Ou seja, aqui a mudança foi mínima, eu só fiz passar como referência o meu campo de texto, o meu JTextArea que eu já criei na interface gráfica. Aqui dentro eu estou recebendo o JTextArea, estou guardando a referência para ele, para quando o listener, o observer, ser chamado pelo botão, eu poder pegar aquela referência e tomar uma ação. Ou seja, você pressionou na interface gráfica. Opa, aqui achei. Pressionou na interface gráfica o botão que foi adicionado, automaticamente esse cara será disparado e vai executar essas duas ações: imprimir na tela e setar o texto no text area. Vamos ver? Está imprimindo aqui e está colocando. Bom, se eu quiser aqui mudar alguma coisa, eu vou botar só para checar um contador. Contador. Para sempre que esse cara ser chamado, esse contador ele será incrementado, certo? Fazer contador mais mais é a mesma coisa de eu fazer contador igual a contador mais um, ok? E aqui no text, além de eu botar a frase botão pressionado, eu vou botar contador. Bom, alteração simples. Vamos para a classe que tem a função main, executar e
Ah, agora eu quero mudar esse label daqui. Não tem problema. Meu listener já está adicionado. Eu vou fazer meu listener também receber o label, certo? Esse label aqui, certo? E vou ajustar o meu construtor da classe do listener, do observador, para receber e guardar a referência desse label. Importar aqui e guardar, certo? Além dele setar o texto no text area, ele vai setar um novo label, um novo label ao label que eu estou na minha interface gráfica, ou seja, ele vai mudar a minha interface gráfica, certo? Bom, que vai ser disparado quando eu pressionar no botão, ele vai ter agora 4 ações. Incrementar o contador, que não aparece na interface gráfica, colocar na saída padrão no console do Eclipse essa frase, né, e mexer com dois componentes gráficos, setar o texto do text area e trocar o label no meu JLabel. Vamos ver? Joia, muito bom. E aí eu posso fazer inúmeras coisas, certo? Isso aqui é um exemplo simples que eu estou respondendo a um evento do botão, certo? Fazendo esse botão responder ao evento, o que eu tenho que fazer? Eu vou, na hora que eu crio o botão, eu adiciono um listener e faço o meu listener responder a uma ação, um posicionamento, interagindo, executando um processo, uma ação associada ao clique. Com isso, eu consigo fazer programas que respondem à interface gráfica corretamente, certo? Bom, se esse processo daqui, agora vamos linkar nossa aula com o conceito de threads que nós já vimos em sala de aula, certo? Se eu quiser agora, tiver aqui um, um, um processo demorado, por exemplo, um loop infinito, que é uma coisa que, que, que praticamente trava aquela execução daquela thread, a não ser que você sete algum atributo, certo? Sete alguma condição de saída desse laço. Por exemplo, o que vai acontecer com a interface gráfica? Ela vai permitir que você interaja enquanto isso aqui estiver sendo executado? Provavelmente não, mas vamos observar. Ele nem imprimiu aqui, nem mostrou nada, nem deixa interagir mais. Por quê? Porque isso aqui está sendo executado na mesma thread da interface gráfica, certo? É indicado quando você mexe com interface gráfica, você executar ações demoradas em outra thread. Por quê? Porque se você tiver uma ação demorada na mesma thread da UI, a, a interface gráfica vai ficar travada para o usuário. Então, qual seria a abordagem aqui? Seria eu criar uma nova thread, colocando esse código aqui dentro. Esse código vai continuar sendo executado, mas vai liberar a minha interface gráfica. Por quê? Porque eu chamei outra thread e acabei a thread que disparou o listener, certo? Vamos observar. Vai, loop infinito escrevendo e eu continuo interagindo com a interface gráfica, certo? Bom, é importante a gente notar aqui que todas as aulas que nós tivemos foram importantes, certo? A gente viu interface gráfica, esse exemplo aqui, ele continua a parte da interface gráfica, certo?
A gente juntou isso com threads e ele tem a ver com padrões de objeto e arquitetura de software. Ele implementa tratamento de evento em Java, implementa o padrão Observer que a gente implementou através de um listener associado ao botão, certo? Estudem, podem interagir, façam comentários, postem suas dúvidas nos fóruns, por favor. Um abraço.